Alô, nação rubro-negra de todo o Brasil, separamos hoje uma das maiores entrevistas desse canal. O pentacampeão Nélio, exclusivamente falando para o canal Nação Urubu 81. Um dos jogadores da história do Flamengo mais identificados com o clube e com a torcida. Aproveite cada segundo dessa entrevista sensacional do nosso camisa 10 do Penta, Nélio. Solta a vinheta aí. Da onde vinha essa raça tua, cara? Isso aí era algo natural, seu, por onde passou? Ou a torcida do Flamengo também tinha participação nesse negócio, cara? Com certeza, né? Eu acho que isso era natural, né? Meu também. Já nasci com essa característica. Eu sempre fui um jogador que sempre me empenhei dentro de campo, né, Alan? Eu acho que quando você veste a camisa do Flamengo, você tem que dar o máximo e o melhor de si dentro de campo. E eu sempre carreguei com isso dentro de mim. Eu acho que o futebol a gente desenvolve, mas a torcida do Flamengo, principalmente, você pode até perder, né? Mas perder correndo, perder se dedicando, perder dando sangue dentro de campo, fica mais tranquilo. E eu sempre tive isso comigo, desde a categoria de base, né? Eu acho que você, para jogar no time do Flamengo, eu acho que é um fator primordial que você tem que adquirir, que é a raça, a vontade, né? A gente fala, é a vontade e a raça de jogar. Mas você tem que ter futebol também, só a raça não adianta. Quem é marreco, cara? Qual é esse apelido aí, Nélio? Saiu da onde isso? Meu irmão mais velho, ele já jogava numa categoria bem acima da minha. Pô, eu cheguei, era garotinho, né, cara? E o apelido dele era marreco, porque ele cortava o cabelo antigamente, né? Quando você ia para o exército, cortava o cabelo bem requinho, né? Falava que era reco. Mesmo estilo um pouco do seu, assim, bem baixinho. Uhum. Bem requinho, reco, né? E aí colocaram o apelido dele de marreco. E aí, como eu era o mais novo, era o irmão mais novo que estava ali na categoria de base, aí me botaram marrequinho. Ah, quem é marreco? Ah, marreco, então marrequinho. E ficou marrequinho, até quem me conhece mesmo, lá de trás, se chama de marreco, não tem jeito. Tu tomava energético quando tu jogava contra o Vasco, cara? O que era aquilo? Eu nunca tomei nada. Você jogava bem sempre, mas contra o Vasco você crescia. Pô, só um exemplo. O primeiro gol do profissional foi contra quem? Friburguense, Cabofriense, foi contra quem? Vasco. Pô, vai ter um carrasco assim lá em São Januário, Deus me livre. Como é que era esse negócio, cara? O que acontecia contra o Vasco? Era motivação a mais mesmo? Ah, pô, a gente cresceu vivendo isso, né, cara? Não tinha gente. Pô. A gente, desde mirim, desde 12 anos, 10 anos de idade, a gente sabia que podia perder para todo mundo, mas para o Vasco não. O Vasco tinha que ser diferente, né, cara? E verdadeiramente, assim, sem brincadeira, né, o Vasco foi o time que eu mais fiz gols. O Vasco dos Cariocas foi o time que eu mais fiz gols. Eu tenho alguns jogos memoráveis contra o Vasco, né? Inclusive, como eu falei, foi o primeiro gol que eu fiz como profissional, a gente ganhou de 1-0, depois tiveram outros jogos importantes, a semifinal de 92, onde nós ganhamos também de 2-0 contra o Vasco. Então, assim, cara, o Vasco, na minha vida, foi muito marcante, porque eu fiz grandes partidas, como você mesmo está falando. Muita gente também fala muito isso, né, que contra o Vasco eu parecia que descia um espírito em mim, e eu corria até mais do que o normal, mas não era, cara. A gente sabe que contra o Vasco a gente tinha que dar o máximo, não só contra o Vasco, mas como os outros também. Mas o Vasco, na época, era o nosso principal rival, né? Porque tinha uma grande equipe também, tinha grandes jogadores, e a gente, de maneira nenhuma, gostava de perder para o Vasco. Chegamos à final, e quando o Flamengo chega à final, é uma importância muito grande. Eu tive a felicidade de fazer 3 gols nos últimos 3 jogos. Fiz contra o Vasco, no 2-0, fiz contra o Santos, no 3-1, e fiz contra o Botafogo, no primeiro jogo, nos 3-0. E aí, né, consequência, ganhou algum prêmio individual nesse ano? Ganhei. Eu não ia fazer isso contigo, não. Mas eu vou te mostrar. Moleque! Aí. Ó, primeiro tá aqui o manto, né, cara? O manto foi que eu joguei. Tá aí, ó. Esse foi o do jogo mesmo, Nélio? Foi do jogo. Tá aqui, ó. Tá Caraca, aí, Nação Urubu 81, hein? Tá com moral a nação, hein? Tá até... Porra, que maneiro, Nélio. Tá até aqui, tá aqui, tava no quadro, eu acabei tirando. Essa aqui não tem preço, não tem, pode chegar aqui com milhões que não tem, tava no quadro, tá aí. Prêmio de melhor atacante, revista Placar, 1992.
Ah, Nélio, mas só tinha atacante fraquinho nesse campeonato. Fala com quem você competiu. Eu tive que disputar com o Bebeto e com o Renato Gaúcho, né? Que jogava no Porra, Botafogo. até maluco. Porra, mano, tu é pica mesmo aí. Calma, cara, aí. A tua ligação com a torcida do Flamengo, cara, é algo diferente dos outros jogadores. É algo quase que inexplicável, por quê? Você parecia, imagina, você pegar um cara muito bom na arquibancada, vibrando, sem camisa, e falar assim, vem cá que você é fera demais, joga. Parecia que fizeram isso com você, pegaram um cara fera, mas que era torcedor fanático do Flamengo. E botaram você pra jogar, cara. E você jogava assim. Tinha jogo, Nélio. Me corrija se eu estiver errado. Que a tua primeira jogada, não sei se era o treinador, gente, vamos, você já chegava aloprando, irmão. E quando você chegava assim, dificilmente o Flamengo perdia, mano. Eu não sei se isso era uma coisa tua já pra intimidar, ou se era teu estilo de jogo mesmo, cara. No treino você era assim também, cara? No treino, assim, Caraca, mano. assim, a identidade que você está falando, eu acho que tá no sangue, né? Tá no sangue, tá na alma, tá na veia. Hoje eu vou pro Maracanã também e a gente sofre, a gente, quando não ganha, a gente sai pé da vida. Porque, cara, assim, as maiores alegrias que eu tive na minha vida, junto com a minha família, quem me deu foi o Flamengo, sabe? Então, a gente tem que ser eternamente grato ao Flamengo por tudo que o Flamengo me deu, pelos momentos de felicidade que o Flamengo me deu, pelas glórias que o Flamengo me deu, enfim. A gente tem que ser grato. Eu sou muito grato ao Flamengo, cara, porque foi o clube que eu nasci, foi o clube que me projetou, foi o clube, como eu falei, assim, junto com a minha família, meus filhos, eu passei a minha maior parte, às vezes até dentro do Flamengo do que dentro da minha casa, né? Porque a gente, quando é atleta, quando é jogador, a gente curte aquilo. Você conhecer o porteiro e conhecer o presidente, você saber quem faz sua comida, você conhecer quem trabalha na ginástica, você conhecer quem trabalha, quem joga basquete. E a gente tinha isso com a gente. A gente acompanhava, a gente era Flamengo, a gente ia para lá, quando tinha um jogo de futebol de salão, a gente ia para lá ver. A gente ficava lá e conhecia todo mundo. Então isso daí criou um laço muito grande na gente, sabe? Uma identidade de que você gosta do clube, que você ama o clube, independente de qualquer coisa. Muita gente hoje fala, pô, a sua identidade é com o Flamengo, você poderia ter saído e ter jogado em outro clube. Eu saí, já joguei em outros clubes. Mas assim, a veia é rubro-negra, não tem como, cara. A gente vai pro Maracanã, a gente vai vestido, a gente vai de camisa, entendeu? E chora, e briga, discute, porque a gente é rubro-negro de pele, alma e coração. Isso aí ninguém vai tirar da gente até a gente morrer. O Nélio merecia um busto na Gávea. Merecia não, merece, Nélio. Precisa. Se tiver o busto aqui no coração, para mim já tá ótimo. Isso daí que não tem preço que pague, né, Alan? Isso daí não tem preço que pague, cara. Qualquer lugar aí que a gente vá, hoje jogando com o Master, a gente viaja o Brasil todo também, o carinho, principalmente do torcedor para comigo. Não tem preço que pague. O busto é legal pra caramba, eu gosto. Merecidamente, a gente fica feliz por ter esses grandes jogadores da década de 80, o busto do Atílio, o busto do Andrade, o busto do Nunes. O Zico a gente nem se fala, que é coisa à parte. Né? Eu acho que tem que colocar mesmo. Esses caras merecem, esses caras fizeram a história do Flamengo. Tem outros também, não só de 80, mas até mesmo antes deles. Depois, né, que a gente fala. Enfim, o Flamengo hoje, eu estou falando para você, o Flamengo hoje ele realmente referencia os jogadores que fizeram história. Então isso daí é muito legal. Um clube que tem história, né, e tem memória. Quantos gols eu fiz e gritava Nélio, até andar de perna arcada eu andava. Lenda viva. Tinha essa mania, a molecada tava andando a lá Nélio. Ah, cara. Eu lembro disso. Sim. Eu quero saber, depois do Zico, ele já ia, depois do Zico, quem foi o cara que vestiu mais vezes? A galera não sabe dessa não, duvida, hein, galera. Fala, qual foi o camarada, perna arcada, que vestiu mais vezes a camisa 10, o manto sagrado 10 do Flamengo, depois do Zico? Quem foi? Pô, nem fala, né, cara? Uma honra, né? E olha a responsabilidade. Porque ele saiu, né? Ele fez aquele jogo de despedida dele em 89, contra o Fluminense, em Juiz de Fora.
E ali ele se transferiu e foi para o Japão. E a camisa 10 ela ficou vaga, né? Alguns jogadores passaram antes, mas não conseguiram firmar. E em 91 praticamente me deram a camisa 10. Assim, cara, era uma coisa que a gente não tinha muita noção, né, do que era a camisa 10. Falou assim, ó, esse aqui vai ser o seu número. E empurraram para mim. E graças a Deus, assim, com muita dedicação, muito empenho, muito trabalho, muita cabeça no lugar também, né? Você vestir a camisa número 10, depois do Zico, olha a responsabilidade que você tem. E eu tive aí essa felicidade de praticamente quase 4 anos de jogar com a camisa número 10. Você sabe qual foi o jogador que ganhou mais títulos com a camisa do Flamengo na década de 90? Década de 90, né? Década de 90, sabe quem foi o cara? Pô, cara, a década boa. Hã? Foi que eu surgi. Esse cara aí foi o cara que ganhou mais títulos com o manto sagrado na década de 90. Você, sem ser um centroavante de ofício, na década de 90, você foi o terceiro maior artilheiro do Flamengo. Você só ficou atrás de Romário, que vivia dentro da área, e do Sávio. Você foi o terceiro. Eu fui o último, da minha geração, eu fui o último jogador a sair, né? Da minha geração, essa geração que o Flamengo tanto acreditava, que eu acabei falando, eu fui o último a sair. E como você falou, eu não era centroavante de ofício, eu nunca fui 9. Eu comecei até 91 e logo depois, quando eu falei, o Carlinhos logo depois me colocou ali para o lado esquerdo. Eu era um meio atacante, eu não era centroavante porque o centroavante na época era o Gaúcho. E eu tinha essa qualidade também, né? Além da marcação, eu chegava muito bem no ataque. E fiz alguns gols importantes, né, cara? Assim. Nélio, dentro desse conjunto todo que a gente sabe que o Flamengo tem hoje, quem é o jogador mais diferenciado do elenco hoje pra você, cara? Se você pudesse pensar um e botasse lá naquele time de 92 pra jogar do teu lado, quem seria o cara? Eu, particularmente, eu gosto do futebol do Bruno Henrique, né? Que é um jogador que chegou um pouco mais desacreditado, pelos dribles, né? Pelo que demonstra dentro de campo, joga ali pelo lado esquerdo, um lado que eu também, né, joguei muito ali pelo aquele lado. Eu gosto muito do Gabigol, mas assim, se tivesse que escolher um jogador para jogar hoje comigo, eu escolheria o Bruno Henrique. Você deixou de realizar algum sonho na sua carreira? Tem algo que, se você pudesse voltar atrás também, você faria diferente? Ou não? Não tenho que me queixar, não. De verdade, meu amigo. Acho que eu vivi um sonho de garoto, né, cara? Assim, um sonho de garoto, um sonho de menino, um sonho que a gente não acreditava, não tinha dimensão do que seria ser um jogador profissional ou ser um jogador que vestiu a camisa de um grande clube como o Flamengo. A gente tem sonho de criança. Desculpa que a gente fica um pouco emocionado. Pode falar, irmão. A casa é sua. Aqui está na nação, está em casa. Sonho de criança, de um dia vestir a camisa do Flamengo. E a gente passou assim, por muita dificuldade também. Eu digo dificuldade, não é de família, sabe? De irmão, da minha mãe, que minha mãe é uma pessoa assim, fora do comum. Foi minha mãe e meu pai, como eu não tive a oportunidade de frisar aqui. Eu perdi meu pai muito cedo. Eu perdi meu pai praticamente 5 anos. E a minha mãe foi minha mãe e meu pai. E a gente não tem assim a dimensão do que você vai ser, né? A gente tinha um sonho de criança, um sonho de ser um jogador profissional. E a gente conseguiu. E a gente chegou lá. Eu não tenho que me queixar de nada, cara. Eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer as pessoas que estiveram do meu lado. Meus amigos, minha mãe, meus irmãos, minha família, pessoas que eu encontrei pelo meu caminho, para você ser um ídolo de uma nação, né? Como você falou, você ter o reconhecimento de uma nação, de torcedores que são apaixonados pelo clube. E isso daí não tem preço que pague. Você sair na rua, onde eu passo, fora do Rio de Janeiro, você ter esse carinho do torcedor. Então eu não tenho que me queixar de nada, só agradecer a você também, né, por essa oportunidade de poder estar aqui e falar um pouquinho da minha vida, da minha história, da minha mãe, dos meus irmãos. Isso daí não tem preço que pague, parceiro. Irmão, levanta isso aí pra gente finalizar com chave de ouro. O melhor atacante
do pentacampeonato de 1992, nosso querido, nosso amigo Nélio. Um beijo no teu coração, um beijo na tua família. Irmão, beijo no coração aí. 71 aí, tá? Obrigado pelo carinho. Até uma próxima. Fica com Deus. Valeu a todos que participaram aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus também. Valeu, Nélio. Tamo junto, cara. Um abraço, meu amigo. Beijão. Fica com Deus. Valeu.